Muito bem-vinda a esse espaço sagrado de reconexão com o seu ventre. Meu nome é Fabrícia Oliveira e hoje nós vamos mergulhar nas histórias ocultas que ele carrega, nos registros ancestrais que moldam as nossas emoções e até mesmo os nossos relacionamentos e a nossa saúde. Seu ventre não é apenas um órgão que gera vida. Apesar dele ser o portal da vida, né, entre o céu, né, a forma de materialização que o espírito encontra nessa encarnação, ele não carrega só vida, ele carrega também memórias. E essa memória, ela tem voz, e o objetivo aqui é trazer e dar voz a essas memórias. Será que você se sente pronta aí para ouvir o que o seu ventre está querendo te dizer? Você sabia que o nosso corpo fala? E hoje eu quero falar sobre o que o nosso ventre fala e quais memórias ele traz à tona quando ele tenta se comunicar. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente hoje é Dia das Mulheres ou logo depois do dia 8 de março de 2025. O propósito aqui do nosso encontro de hoje é justamente trazer consciência para esses registros que habitam essa região do nosso corpo, tá? Nós vamos acessar memórias transgeracionais e entender como que os padrões ocultos aí e também ressignificar o que precisa ser ressignificado para que você encontre a cura que você veio buscar. Como já expliquei para vocês, o nosso ventre ele é muito mais do que apenas um corpo físico que é utilizado para a reprodução humana. Na verdade, o nosso útero é um grande portal energético e também funciona como se fosse uma biblioteca de histórias, especialmente as memórias transgeracionais, que são passadas de forma até mesmo durante as gestações de ventre em. Então, o que reside nesse ventre que pode vir à tona a respeito, né? Vou dar uma aqui, trazer alguns exemplos, por exemplo, memórias intrauterinas, né? O que a gente viveu antes de nascer, dentro do útero materno, dentro daquele ambiente aquático, dentro daquele primeiro ambiente que foi o nosso lar, porque antes da gente habitar o nosso próprio corpo, que ainda estava em formação, nós habitávamos o corpo de nossa mãe, dentro de nossa mãe. E ali naquele espaço escuro, úmido, e muitas vezes sentíamos, né? Às vezes a rejeição da mãe, às vezes a rejeição do pai, e é sobre essas memórias, desde antes de nascermos, né? Desde antes de termos aqui uma materialização nesse plano, o que aconteceu quando eu ainda era uma pequena célula. Também pode ter, então vamos lá, 3 pontos principais: memórias intrauterinas, que é essa da minha vivência em relação a quando eu estava dentro do ventre de minha mãe, ponto 1. Heranças familiares, ponto 2. Aqui sim, são padrões transmitidos de geração em geração, de ventre em ventre. Você sabia que quando você estava, quando a sua avó estava grávida da sua mãe, as células que formariam seus óvulos já estavam sendo preparadas ali dentro daquele ambiente? Não sabia? Ou se você sabia que nós temos memórias aqui, né, dentro dos padrões familiares, no nosso ventre, de como era a vida das nossas ancestrais, especialmente da avó materna aqui. Porque quando ela estava gerando a sua mãe, aqueles óvulos que um dia seriam suas células, né, os seus próprios óvulos, foram formados ali, porque a sua mãe, quando ela saiu do ventre da sua avó, ela já estava com todos os óvulos que um dia daria origem a você, né? Então, o que essa senhora, o que essa mulher, né, viveu? O que você sabe sobre ela? Qual a sua conexão com ela? Sua mãe tem conexão com ela? Não tem conexão com ela? Tudo isso faz parte dessas memórias aí de heranças familiares. E, por último, e não menos importante, um outro tipo de registro muito comum está relacionado aos registros de traumas, especialmente dores emocionais e especialmente aquelas que foram reprimidas, sejam por nós, da nossa própria vivência, ou vividos pelas nossas ancestrais. Então, por isso que nós trazemos no nosso DNA, quando a gente recebe a herança genética dos nossos pais, nós trazemos somente as condições físicas, né? Cor da pele, cor dos olhos, formas do cabelo. Não, a gente herda também comportamentos,
A gente herda sentimentos não elaborados, a gente herda as memórias de dor. Então, se essa mulher, né, essa sua avó, ela não pôde trabalhar, o quanto isso impacta hoje na sua forma de estar no mundo? Será que você está feliz com o seu trabalho? Será que ela foi feliz na vida que ela teve? Será que ela teve condições de escolher o que ela queria? Será que ela casou por amor? Será? Então você pode imaginar quantas e quantas histórias. Então, assim, os nossos padrões de relacionamento, o que eu vejo de bom, certo, errado, ou que eu aceitava ou não aceitava, muito vem dessas memórias. E como a gente sabe que a maioria das nossas ancestrais viveram um patriarcado forte, onde elas eram obrigadas a fazer determinadas coisas que muitas vezes elas nem gostavam de fazer, né? Então, isso ainda impacta muito, 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 muito a nossa existência. Parando um pouquinho para pensar agora nas mulheres da sua família, faz um exercício rápido, fecha os olhos. Respira fundo, puxa o ar pelo nariz, bem grandão, solta pela boca, pelo menos umas 3 respirações profundas. Entre em contato com você, com o momento presente, eu quero que você imagine à sua frente, projetando agora a imagem da sua mãe. E perceba o seu corpo como é estar em frente à sua mãe. É leve, é pesado, é fácil, é difícil, é confortável? Como está o seu corpo? Como ele reagiu? Olhe, só olhe para ela, olhe os olhos dela, olhe a expressão dela. E aí, aos poucos, você vai vendo que ela não é uma só. Ela traz à memória um pouquinho de cada uma daquelas que vieram antes, como se fosse uma grande colcha de retalho, cada uma delas faz parte dessa grande colcha, inclusive eu e você. E aí deixa que vá se desdobrando atrás dessa sua mãe biológica, a mãe dela e as irmãs dela. E atrás da sua avó, né, e das suas tias, a sua bisavó e as suas tias-avós. Olhe para cada uma delas, mesmo que você as não conheça. E perceba se a maioria está mais feliz ou está mais melancólica, está mais triste. Qual é a expressão delas e o que você sente no seu corpo? Fique aí um tempo, o tempo que você achar necessário. Pause esse vídeo se for o caso. Perceba muito bem o seu corpo. E quando você achar que é suficiente, você vai fazer uma breve reverência, abaixando a sua cabeça, em sinal de que você diz assim: obrigada, obrigada, obrigada. E agora você se vira de costa para elas e se conecta com uma luz dourada que vem distante e ela vem aumentando. Aumentando, aumentando, ficando muito grande. E você sente como é ficar de costas para elas. Você se atrai mais por essa luz ou você gostaria de voltar e olhar para trás? Se você quiser voltar e olhar, você pode. Mas perceba que enquanto você estiver conectado com o que foi difícil, dificilmente você vai conseguir ir para esse novo, acessar essa luz, né? Essa luz dourada. Quando sentir que é o suficiente, volte para o momento presente. Eu quero que você leve isso para sua vida. Sim, as dores vão se apresentar, as dificuldades vão se apresentar, muitas vezes se apresentam em até doenças ginecológicas. Então, SOP, endometriose, corrimentos, vaginismo, dificuldades na relação sexual, dificuldades de conexão com o outro, né, de manter uma harmonia no relacionamento, ou uma certa desconexão, uma apatia, tudo isso pode ter a ver com essas memórias, tá? Então use isso com sabedoria para perceber quando é seu e quando é do outro, porque Axis mesmo fala que 98% dos pensamentos que rondam as nossas cabeças não nos pertencem. E muitas dessas memórias estão conectadas com o que foi difícil, mas você não precisa repetir o que foi difícil. A origem dos seus sintomas emocionais não começou com você, mas pode acabar com você. E o objetivo dessa aula é não trazer apenas os pontos de dor, mas trazer um protocolo especial, exclusivo, que eu elaborei de acordo com a minha vivência e tudo que eu tenho passado desde que eu comecei esse meu movimento, porque eu vou te contar. A pessoa que aqui vos fala, uma pessoa com deficiência, talvez você não me conheça, então vou me apresentar aqui devidamente. Estou cadeirante
E eu já passei por muitos momentos difíceis, com relacionamentos disfuncionais. O último, com quem eu finalizei o ciclo em 2016, quebrou toda a minha casa. Eu fui vítima de Maria da Penha na questão de violência psicológica, patrimonial, física algumas vezes e sexual. Mas não desse companheiro, a sexual foi lá na infância. Então eu tenho muitas memórias de dor. Eu tenho memórias de dor da relação dos meus pais, que era bastante conturbada, tinha muita briga, violência, muita bebida. E por muito tempo eu repetia muito isso. Uma das coisas que ficou mais marcante no meu processo de autoconhecimento é perceber que eu repeti o mesmo padrão da minha mãe. Isso era muito inconsciente. Aos 16, 17 anos me brotou uma vontade imensa de casar. Mas eu queria casar por um motivo bem específico. Eu não suportava a relação com meu pai. Eu namorava e eu queria sair da casa do meu pai. E aí a brilhante ideia da adolescente: poxa, se eu ficar grávida, ele vai mandar eu embora. Se ele mandar eu casar, eu vou ter que sair da casa dele. Saindo da casa dele, eu me livro dele. Ó, pronto. E assim eu fiz, fiquei grávida. Com esse intuito. Mas eu não sabia de um detalhe muito importante. Que eu fui descobrir, gente. Isso eu tinha 17. Aí eu fiz o meu movimento. Casei com o pai das minhas filhas, tive as 2 meninas que nasceram vivas, tive uma questão com o aborto. Então, mais uma coisa que eu repeti foi o aborto. Então, o que eu repeti lá no começo? A minha mãe, depois de anos de terapia, eu conversando um dia com a minha mãe, acho que foi o ano passado, eu descobri que ela também nutria esse desejo, porque não por conta dos pais, do pai dela, mas a mãe dela faleceu quando ela era criança, então ela cuidava dos irmãos, ajudava a cuidar e tal. E isso tornou-se pesada e ela também não estava contente com a vida familiar que ela tinha e ela também teve essa brilhante ideia de engravidar do meu pai e de mim para poder sair daquele lugar que ela se sentia incomodada, né? E aí isso acontece muito com a gente porque nós mulheres não fomos treinadas e ensinadas para nos mantermos sem estar na dependência. Isso é até uma estratégia assim que se é utilizado para que a gente não saia daquele lugar, né? Fique preso na dependência e quando eu não sei o meu valor, quando eu não sei da minha capacidade, ou quando eu acho que eu não dou conta, ou que eu preciso do outro, fica muito mais fácil de controlar os meus comportamentos, não é mesmo? Então existe toda uma jogada por trás que eu não vou entrar aqui, senão vai estender muito. O meu objetivo é ser bem claro aqui. E por que eu tô trazendo a minha história? Porque essa história foram esses pontos de dor que eu estou revelando aqui pra você. E se sinta privilegiada por estar assistindo essa aula, porque essa aula não chega pra todo mundo, não é todo mundo que tem abertura, então esse conteúdo não está chegando pra você por acaso. Eu vou deixar o meu arroba aqui do Instagram pra você me seguir. E dá uma olhada nos conteúdos que eu tenho lá, que eu falo bastante sobre essas informações que eu tô passando aqui com mais detalhes, tá? Dentro da constelação familiar e também, né, do pensamento sistêmico, da sabedoria sistêmica, a gente compreende que o nosso ventre, ele carrega não apenas as nossas próprias experiências, né, da minha vida amorosa, pessoal, da minha vida com o meu corpo, né, da minha libido, né, da minha sexualidade, mas também está conectada a tudo que foi bom e também a tudo que foi desafiador, difícil e ruim, que aconteceu lá com as nossas ancestrais. Então, desde a nossa mãe, as nossas avós, bisavós, tataravós, trisavós, enfim, até todas as mulheres que representam, para mim, o feminino, tá? Então, cada gestação que elas passaram, seja ela vingou, né, numa pessoa que nasceu ou não, foi um aborto, seja ele provocado ou espontâneo, cada gestação dessa guarda um campo emocional que influencia profundamente todo bebê que adentra aquele espaço, né, de memórias. Então, feridas emocionais, feridas de rejeição, traição, abandono, humilhação e injustiça. São feridas que vêm também da linhagem feminina, muitas vezes não vem só da minha própria experiência, mas vem repetindo. E também essas feridas, elas são muitas vezes
de forma frequente, replicadas na vida de quem nasce a partir daquele ventre que está configurada aquela emoção. Então, imagina que cada gestação que cada uma das mulheres da nossa linhagem teve, guarda um campo emocional, e esse campo emocional se agrupa no grande campo familiar. Imagina tudo isso conectado a nós. E aqui nós já entramos, né, nas memórias do nosso ventre, do nosso útero, do nosso aparelho reprodutor, dentro da perspectiva sistêmica, que tira o foco apenas do indivíduo, nas vivências dele, e leva para além, para a consciência familiar. E essa consciência, ela é muito maior que a nossa, imagina, você em relação a todas as mulheres que vieram antes, olha a força que isso exerce sobre nós, e é sobre isso que o Bert falava, quando ele falava sobre consciência individual, você como indivíduo, que o Jung chama de individuação, né? Esse conteúdo, ele quer ser diferente desse aqui, geralmente. Só que muitas vezes a gente exclui o que foi, aí por excluir o que for, a gente acaba sendo buscada para repetir. E por isso que nós vamos sempre tendo relacionamentos e a gente dá match sempre com aquele cara que vai ter essa configuração, que vai me trazer de novo à tona feridas de abandono, rejeição, traição, humilhação, injustiça, para que eu possa transformar aquilo ao invés de repetir, tá? Isso acontece com traições também. Então, mulheres e homens que foram traídos, geralmente os descendentes também entram nessa dinâmica de traição. Por quê? Porque esse não é um tipo de situação que geralmente é bem trabalhada. Geralmente sempre fica algumas arestas, e aí sobra para quem vem depois. Isso, muitas vezes, essas dificuldades, trazer um exemplo prático aqui, da mulher, muitas vezes se traduzem em sintomas. Então, como eu estava falando, SOP, endometriose, às vezes, muitas vezes até questões de carcinomas, câncer, miomas, enfim. Não sei a linguagem correta aqui da medicina, e você, se for médico e estiver ouvindo, me perdoe, porque aqui no objetivo é esclarecer pontos médicos, mas se você não gosta, tem dificuldade com seu sangue menstrual, se você tem relacionamentos que não te nutrem, mas que te sugam e que sempre estão te depreciando, são conflituosos, são difíceis, né? Então, muitas vezes pode aparecer também como uma dificuldade de engravidar, né? Uma infertilidade, mas sem causas médicas aparentes. A pessoa já foi lá, já fez os exames, tá tudo ok. Às vezes eu tenho uma disfunção ou outra, um hormônio ou outro, mas tudo isso está conectado com as questões emocionais que não estão bem resolvidas. Isso daí já foi comprovado até várias vezes. E aí, quando a gente faz, por exemplo, um movimento de constelação do ventre, que é o Ventre Fala, do dia 13/3 às 20 horas, presencialmente aqui em Balneário Camboriú. E para você que está assistindo online e está fora de Balneário Camboriú, olha lá, o Hiru Hiru. Oi, grande. Oi, grande. Para você que está fora de Balneário Camboriú, eu vou fazer uma vivência dessa online. Sim, online. Eu já fiz lá no Ventre Ancestral em 2021, 2022, só que agora está repaginado. E anota aí para você que não está em presente, para você que é de Balneário, não perca o evento presencial, porque vai ser bombástico. Para você que está online, eu vou abrir a possibilidade para você vir também fazer o mesmo movimento para colocar o seu ventre para falar. Por quê? Muitas das nossas dificuldades, muitas vezes, no campo profissional, no campo das relações, a prosperidade financeira, dificuldades no relacionamento ou algum problema do aparelho sexual feminino, dificuldades com a sua sexualidade, enfim, pode se manifestar de várias formas e sempre vai pegar naquilo que vai te chamar a atenção, porque o sintoma, ele é nosso amigo. Então, vamos supor que você apresenta, e eu já conheço pessoas que eram consideradas inférteis, que hoje têm mais de um filho. Por quê? Porque trabalhou as questões emocionais que estavam travando. E aí, fica também um bolo energético ali, precisando, né, de encaminhamento. E é isso que eu faço junto com a constelação multiconsciencial que eu trabalho. E aí, ao acessar as memórias do ventre, muitas coisas podem surgir. Eu vou falar de exemplos que eu já atendi, que são comuns. Por exemplo, histórias de aborto, muito comum. Seja
provocado ou espontâneo, aqui não interessa. O que interessa é que a alma foi contabilizada no sistema familiar como existente, porque não importa que o bebê viveu apenas alguns dias no ventre. Vamos pôr um exemplo aqui, que seja um caso de houve a fecundação, então foi lá o relacionamento, a fecundação, e aí esse casal não se cuidou e decide por tomar a pílula do dia seguinte, ok? Ok, beleza. Só que houve a fecundação, então para constelação, não importa se viveu 1 dia, 2 horas, 3 horas, houve a fecundação, houve a junção do espermatozoide com o óvulo, houve vida. E em havendo vida, né, para o sistema, aquela alma foi contabilizada. Só que o que acontece? A mulher, eu já tomei pílula do dia seguinte. E geralmente a gente toma e nem se preocupa com isso. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento. Só que agora, mulher, esse conhecimento tá chegando para você. E se ele tá chegando para você, é para você tomar posse disso. O que acontece? Muitas vezes já aconteceu o caso assim, de uso de DIU e pílula do dia seguinte, onde há fecundação e depois acontece o aborto, porque tá ali aquele dispositivo para proteger a mulher, né? O método contraceptivo não impede a fecundação, ele impede que desenvolva. Beleza, ok. Às vezes impede a implantação, mas assim, houve a fecundação em outro lugar antes disso acontecer. E aí o que acontece? Muitas vezes a infertilidade não tem causas físicas reais, mas ela tem causas energéticas e sistêmicas, que é o quê? Esse bebê que foi aí abortado de forma inconsciente e merece um lugar no sistema. Só que por não haver esse reconhecimento, entra um sintoma. E o sintoma é o quê? É aquela luzinha. Imagina que você está dirigindo o carro e acende uma luz no painel. Você sabe que, às vezes você não sabe o que significa, mas você sabe que se acendeu a luz. Então, se veio o sintoma, existe uma desordem que pode vir aí prejudicar você. Uma desordem aonde? No sistema como um todo. E geralmente, muitas dessas memórias impedem as outras descendentes de terem filho. Mas é sempre assim? Não, pode ter casos de gestações traumáticas em que o bebê nasceu e logo morreu, né? Neonato, que a gente chama. Que mais? Pode ter tido histórias como de violência física, emocional, psicológica, patrimonial, enfim. Se a mãe sofreu muito estresse, ela solta cortisol na corrente sanguínea que vai direto pro bebê. Muitos abortos ocorrem por conta desse cortisol, que é muito fortemente liberado, e o útero se torna insalubre para aquele pequeno aglomerado de células que está ali se desenvolvendo, e aí é melhor que ele se vá. Então, muitos dos abortos acontecem quando a mãe não está preparada ou quando essa gestação não é bem quista. Então, tem vários fatores aí que podem influenciar. E somente o seu ventre e a sua história, muitas vezes você não vai ter acesso à história e não precisa ter acesso à história, porque no procedimento da constelação aquilo emerge, aquilo busca um lugar. E aí, quando a gente faz o movimento, a gente faz todo o procedimento simbólico que se pede, a gente, né, retoma aquele lugar, a gente volta para o nosso. E a gente dá um lugar para aquela alma que existiu e não tinha um lugar. E aí sim estamos liberados para que coisas novas aconteçam. Inclusive, como já aconteceu, que eu já presenciei, das mulheres, depois desse movimento, acabarem engravidando sem tratamento. Por quê? Porque aquilo que estava impedindo foi olhado. E aí, me diga se isso faz sentido. Deixa aqui nos comentários se você sabia disso, se você tem dúvida, qual é a sua dúvida, que a partir das suas dúvidas eu vou gravando novos vídeos para poder te ajudar no seu processo aí de autoconhecimento, autodesenvolvimento sistêmico, para que você possa aí transpor essas memórias. Porque o que acontece, né? Ah, estou falando de memória, e como que essas memórias nos afetam? Freud já explicava, né, que somente 5% do que nós vivemos é consciente, 95% é inconsciente. Tudo isso que eu tô falando brota do inconsciente, não é? Ai, eu sinto que aquela alma não foi acolhida, então não vou me permitir abrir espaço para um novo bebê. Não, a informação se apresenta através do sintoma, e quem tem olhos de ver além, né? Quem puder ver além do aparente, que veja. Quem não puder, que não veja. Então, o que acontece com esse campo emocional daquela gestação ali? Tudo que acontece entre a mãe, o pai, ou aquele bebê, fica ali registrado. Então, isso vira uma cripta. Cripta
são registros silenciosos que estão armazenados, imagina que são mini conteúdos, né? Estão alojados ali dentro de forma energética, emocional, mental, espiritual, muitas vezes. São dores não expressas, dores reprimidas, lutos não elaborados. Muitas mãezinhas perdem o bebê, né? Igual aconteceu comigo entre uma filha e outra. Eu tive um aborto espontâneo. E eu me recordo perfeitamente que uma das minhas primeiras constelações, e olha que curioso, eu tive o aborto espontâneo, mais uma repetição, tá? Eu não sabia, lógico. Mais uma repetição. Por quê? Eu lembro que na minha primeira constelação, que eu fui constelada, era individual, e a gente acabou trabalhando isso, porque é uma das primeiras coisas que a gente trabalha dentro do campo, que é reordenar. Então, a minha mãe teve um aborto no segundo filho dela. Então, teve eu, e o segundo filho foi abortado. E aí nasceu minha irmã e meus dois outros irmãos. Ok, ok. Só que isso são 5 pessoas, né? Eu, o aborto, a minha irmã do meio e os 2 gêmeos. Somos em 5 para alma sistêmica e familiar. Só que a gente só contava 4. Então tinha muito conflito entre os irmãos, briga, ciúmes da minha mãe, né? Entre nós. E isso tudo na infância, beleza. Corta aqui agora pra mim. O que aconteceu comigo na minha segunda gestação? Sim, senhora, aborto. Mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. E aí tive todo aquele processo do luto. Então, muitas vezes a gente não consegue elaborar esse luto. E aí, próximo filho. E muitas vezes não coloca aquele na ordem. E aí é que começam os enroscos. Então, foi muito emocionante quando eu pude quando eu incluí essas duas almas no meu coração como partes integrantes desse grande sistema a qual eu pertenço. Foi uma leveza que não tem como explicar em palavras, você precisa vivenciar o processo, tá? Voltando às criptas do ventre. Então, esses sentimentos que estão ali congelados, né, que não foram vividos, mas que foram ali jogados para o inconsciente por baixo do tapete, pode se manifestar de diversas formas. Eu vou trazer somente 3 aqui. A primeira delas é sensação de vazio e desconexão com o nosso feminino. Muitas vezes esses sentimentos advêm de histórias que foram. Oi, Estrela, você veio participar, falou aí. Memórias, né, que foram difíceis para a ancestralidade. Outro ponto também que é bastante comum seria a repetição. Deixa ela passar, né? Repetição de padrão de relacionamentos, que a gente vai chamar aqui de tóxicos, tá? Então, quando eu encontro com alguém que me faz muito mal, pode ser que eu esteja revivendo uma história que lá minha ancestral antiga, que eu nem conheci, nem lembro o nome, viveu e não foi, não acabou bem, digamos assim, né? Ficou alguma coisa para ser trabalhado. Então, muitas vezes esses relacionamentos tóxicos que a gente entra são repetições de padrão da ancestralidade, tá? Dificuldades de se reproduzir, como eu já tinha colocado aqui, a parte reprodutora pode parecer estéril ou infértil, mas na real são apenas essas memórias que estão se desenterrando para ser vistas. Outra coisa bastante comum são dores. Então, o vaginismo, né? Que a mulher, ela não consegue se concentrar, se relaxar para poder receber o masculino. Olha isso. Não consegue receber ou foi muito invadida, então fecha, né? Então, tem várias possibilidades aí e cada uma vai se adequar. Então, pode ser o vaginismo. 500 mulheres têm vaginismo. É a mesma causa raiz? Não, vai depender da história pessoal dela e da família, tá? Agora uma pausa. Você tem sentido aí dor, desconforto ou tensão na parte do ventre, né? Embaixo do umbigo aqui? Você tem sentido algum algum desconforto assim muito forte na sua pré-menstruação, né? Na sua TPM, o tempo para mim, que geralmente não é um tempo para mim. Quando a gente ignora
ou não percebe as mensagens, elas podem sim se manifestar no corpo, tá? Então, elas geralmente vão trazer esses vieses aí. Continuando aqui o nosso raciocínio, eu quero entrar nas principais tipos de feridas que nós trazemos dentro desse espaço aí do nosso útero, do nosso ventre. Só que nós não trazemos só feridas, eu vou trazer aqui a relação das feridas, algumas partes da ferida, mas também as potencialidades, os dons e os talentos dessas mulheres. O nosso trabalho é olhar para aquilo que foi difícil, que está entrando em contato com a nossa realidade aqui agora. Então, não é olhar lá para trás e ver o que foi difícil para elas e fazer totalmente diferente. É você olhar para sua vida, ver o que se conecta com lá atrás. Então, hoje eu sofro nos meus relacionamentos algum padrão de ferida de abandono. Eu me sinto abandonada, me sinto rejeitada. Como eu me sinto? Porque isso pode estar dizendo muito sobre o que você não teve de acolhimento materno. Pode estar falando muito sobre a sua ferida de abandono, de rejeição, mas não dele, desse homem, né? Desse relacionamento, dessa pessoa com quem você se relaciona. Mas algo que já vem de lá de trás, de quando você era criança. Teve contato sadio com a sua mãe? E a sua mãe, teve bom relacionamento com a mãe dela, com a sua avó? Porque muitos também das nossas feridas, das nossas dores, dos nossos sentimentos, não são nossos, são feridas da mãe. Então, tem feridas que eu tenho eu com a minha mãe. Então, às vezes a minha mãe, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada, eu não me senti vista, incluída, enfim, né? Ou eu posso captar da minha mãe. Então, se ela teve uma relação difícil com a mãe dela, com o pai dela, se também foi disfuncional para ela, muitas vezes a nossa criança dentro do útero se conecta com a dor da criança da nossa mãe, porque ela ativa essas memórias de quando ela tá grávida, ela ativa memórias de quando ela foi um feto. Entrou uma ligação, mas já pausou. E aí, ela entra numa dinâmica de sentir um monte de coisa de quando ela sentiu lá dentro do ventre, só que ela não sabe, a gente fala que são os hormônios. E aí, muitas vezes na nossa gestação, nós vivemos as sombras de como foi a nossa relação com a nossa mãe, transferindo aquilo para o nosso filho. Já pensaram sobre isso? Como que é isso? Então, voltando, feridas da mãe. Feridas da mãe pode ser eu com a minha mãe, ou a minha mãe com a mãe dela, e dentro dessa transgeracionalidade eu recebendo tudo isso, tá? Que ela sentiu durante a minha gestação. Feridas da linhagem feminina. Então, as violências que elas sofreram, os silenciamentos, os abortos, casamentos forçados, falidos, mulheres pegas no laço, perdas gestacionais que não foram elaboradas, lutos não processados, tudo isso vem da linhagem feminina. Mas só do feminino? Não, porque a gente falando de ânima e ânimos, todo homem tem a parte feminina e a parte masculina, e assim como toda mulher tem a parte feminina e a parte masculina. Então, o feminino do seu sistema não diz relação apenas às mulheres da sua família, mas é o feminino que contempla nos homens também, tá? Outro padrão muito comum que você pode pesquisar aí, ó, lealdades invisíveis. São padrões que a gente repete muito fortemente, especialmente nos relacionamentos. Então, os relacionamentos tóxicos, o encontro com pessoas narcisistas, eu estar sempre na posição de vítima e ele na posição de agressor, isso tem a ver com o triângulo de Karpman e não necessariamente com você. Bloqueios na criatividade, bloqueios na fertilidade, bloqueios na prosperidade, dificuldades de se sentir suficiente, valorizada, bonita, gostosa. Tudo isso pode ser lealdade. O que é lealdade? Invisível. É quando eu me guio por um vínculo. Eu não me guio pelo que eu quero, pelo que eu sei, pelo que eu espero. Não, eu me guio por um vínculo, por amor cego. Eu vou sendo guiada por esse vínculo. Ó, puxa-me.
E eu vou só. Sabe aquela história de que eu acho que, ai, meu destino é ser sozinha? Não, não é, querida. Não é. Isso tá pedindo para você olhar com mais carinho e atenção pro que tá por trás. Perguntinha de ouro agora. Qual é a história da sua família que pode estar ecoando agora no seu ventre? Você quer dar voz ao seu ventre, saber o que está ali por trás daquela dinâmica? Por que que você não consegue é, desenvolver um bom relacionamento? Porque sempre você está sendo abandonada? Porque que sempre você está tendo essa situação se repetindo na sua vida? Por que que você não consegue alavancar os seus projetos, a sua prosperidade? Como eu falei lá no começo, o nosso ventre ele não é um espaço apenas para uma geração de um ser, né, biológico ali, de um ser humano, mas também ele é um caldeirão da nossa criatividade e também o responsável pela nossa expressão no mundo. Vocês sabiam que aqui, ó, o órgão da laringe está conectadíssimo com o canal vaginal? Até a aparência deles é semelhante. Se você tem travas na sua sexualidade, provavelmente você tem travas na sua comunicação. Não consegue se posicionar, não consegue expressar as ideias, não consegue organizar as ideias, não consegue estar aqui fazendo um vídeo explicativo, né, como eu tô fazendo. Então, por que que é importante você vir trabalhar as suas memórias do ventre no Ventre Fala? Eu vou trazer agora, quando o nosso ventre está equilibrado, né? Quando ele não está apenas manifestando essas memórias, porque ele vai manifestar essas memórias através de pessoas, circunstâncias, situações, doenças, sintomas físicos, emocionais, mentais, tá? Tem muito distúrbio mental que vem dessas situações difíceis, especialmente aqui, gente, fala de abuso sexual, tá? Aqui toda a família tem, poucas pessoas olham. No Ventre Fala nós vamos olhar. Quando ele tá equilibrado, o que que acontece? Além de a gente conseguir dar vida biológica, né? E a gente consegue também gestar projetos, porque a gente, no feminino, né, a mulher, ela tem esse poder de manifestação através do seu ventre também. Então, quando essas memórias estão andando fluidamente dentro de nós, nós conseguimos manifestar os nossos projetos de forma muito mais rápida, fluida. Você não precisa fazer aquele esforço, sabe? É um negócio que acontece, porque você vai estar alinhada também, né? A partir de você fazer esse resgate, você vai começar a desenvolver uma relação mais saudável com o seu feminino. Nós estamos muito trabalhando na guerreira, sabe? Na força. Porque nós aprendemos assim, nós precisamos ser, nós tivemos que aprender a ser fortes, independentes. E isso tem prejudicado o nosso recebimento dentro do feminino e nos sobrecarregado. Então, quando você está mais alinhada com essas informações dentro de você, acessar esse feminino vai ser muito mais fácil e muito mais leve, né? Você não vai precisar ficar aí fazendo esforço para as coisas acontecerem, né? Porque aí quando a gente tá na polaridade feminina, o magnetismo ele é muito maior do que no masculino. E aí a manifestação dos nossos desejos, elas fluem com muito mais facilidade, tá? Outra coisa que acontece quando a gente tá alinhado, quando esse centro tá sendo trabalhado, né? O que acontece é que a gente consegue expressar com mais facilidade sobre a nossa verdade, sem medo, sem culpa, sem aquela sensação de que eu vou ser queimada a qualquer momento. Por que que isso acontece? Porque não estará mais truncado de tantas informações difíceis. Você vai estar mais alinhada com a sua verdadeira essência. E aí as coisas tendem a acontecer, né, de forma mais, mais fluida, mais leve,
mais próspera, tá? E também você sente que você vai voltando para o seu lugar. Para um pouco e pensa comigo. Como anda a sua criatividade? Você se considera uma pessoa criativa? Você consegue manifestar os seus desejos e os seus sonhos com facilidade ou você se sente travada, sem direção, com vazio, com ansiedade, com medo, né? Agora eu vou aprofundar um pouquinho com você sobre os aspectos energéticos, tá? E também aspectos científicos sobre as memórias celulares e as influências ancestrais e também a biologia do nosso ventre. Fica aí que eu vou te explicar. Você sabia que quando uma mulher fica grávida, as células fetais ficam, as células que o feto produz, ficam por anos ou até mesmo por décadas dentro do corpo da mulher? Então, quando a mulher fica grávida, mesmo que esse bebê não vingue, igual eu tive no meu segunda gestação, isso é um fenômeno chamado, que é pela ciência, de microquimerismo fetal. O que é esse microquimerismo fetal? Exatamente isso. Quando a mãe fica grávida de um feto, independente do tempo que ele ficou ali, ele produziu células. E muitas vezes, essas células ficam no corpo da mãe por anos e anos e anos. Quando a ciência descobriu isso, mudou completamente a forma como eles viam essa conexão entre a mãe e o filho. Agora eu vou explicar como que isso acontece, e acontece durante a gestação, tá? Então, durante a gestação, as células que estão ali sendo produzidas para o bebê não ficam só para ele, elas migram para o corpo da mãe e podem ir se alojar em alguns órgãos, por exemplo, o coração, o fígado, o cérebro e até mesmo na medula. Já foi comprovado cientificamente, chama microquimerismo fetal. Pesquisa aí no Google. O que acontece com essas células? Elas entram no corpo da mãe e começam a influenciar essa mãe, tanto no seu aspecto da saúde física quanto da saúde emocional também. Ela pode até promover a cura do corpo da mulher, vamos supor que a mulher tem uma determinada questão em algum órgão, mas ela nem percebeu. Essas células vão lá, como é muito células troncos também, né? Elas vão e refazem aquele local. Só que ela pode também atuar não só na cura, mas também pode trazer alguma manifestação de doença para o corpo dessa mulher. Como é o caso aqui que acontece, segundo esse estudo, das doenças, como é que chama? Autoimunes. O que isso significa? A memória do filho permanece no corpo da mãe para o todo, o sempre. E isso cria entre mãe e filho um vínculo não só biológico, mas energético, emocional, mental e até mesmo espiritual muito, muito profundo. E aí, mãezinha, para você que perdeu um bebê, não fique triste, ele vive dentro do seu corpo ainda. As células dele vivem dentro do seu corpo. Já parou para pensar onde será que essa célula se manifesta? Agora imagine, se essas células carregam as informações do bebê, imagina quantas histórias são guardadas no ventre ao longo dessas gestações, de ventre em ventre. Agora, para tudo. Quem é aqui da religião, especialmente catolicismo, vai lembrar que a fornicação antes do casamento é um pecado mortal, né? E que eles abominam que você tenha mais que um ou vários parceiros sexuais antes ou depois do seu divórcio, porque divórcio nem é admitido. Mas não quero falar de religião aqui. Eu quero falar sobre outra coisa. Que eu entendi uma lógica por trás disso. Vocês sabiam que não só as células do bebê ficam registradas no nosso corpo quando a gente fica grávida, né? Eu descobri recentemente que o nosso ventre, ele não guarda apenas essas memórias gestacionais, né? Durante a gestação ali do feto. Mas também carrega as informações, presta bem atenção, carrega as informações dos nossos parceiros sexuais ao longo do tempo. Sabe aquela listinha que você tem? Sabe aquela listinha de parceiros sexuais que você tem? Então, todos eles vivem dentro de você, mulher. E, inclusive, eu estava lendo a respeito sobre isso, porque eu fiquei chocada, tá? Quando eu fui ler. Eu falei, não, não é possível. Ainda mais se a troca, porque, gente, existe troca de fluidos.
Não só pelo beijo aqui, que as células também trocam, mas especialmente aqui pelo ato sexual, né? Porque vai direto para o útero, mesmo que aquilo não gere um bebê. Aqui, aquelas células entraram dentro de você, seja por aqui ou seja por aqui, tá? Pela parte de. Enfim, vocês entenderam, né? Então, minha querida, tem fundamento que eles diziam lá para você não ficar fornicando com todo mundo. Por quê, gente? Por quê? Por quê? Por quê? Existem fatores não somente biológicos, mas também energéticos aqui em jogo. Eu vou explicar agora. Como eu falei, o contato com o outro implica em quê? Que eu faça a troca de fluidos. Nesses fluidos existem também partículas de células e do nosso DNA que nós trocamos com o parceiro. E essa troca, esses fluidos podem permanecer no nosso corpo também por um long time. A long time, um longo período de tempo. E isso vai fazer com que nós nos sentimos confusos. Então, vamos supor, eu tive uma época que eu nem sabia com quem eu saía direito, tá? Tive esse passado, o meu passado. Se eu contar pra vocês falam assim, teu passado te condena. Mas assim, cada dor, cada coisa me trouxe até aqui. Então, eu sou muito grata, eu não tenho vergonha de falar. Eu tive uma época que eu saía com muitos homens, mas eu vivia num limbo emocional. Hoje eu entendo, porque nem sempre, especialmente se a gente tá numa balada aí, que você pega o cara e sai que você, primeira vez. Muitas vezes eu ia alcoolizada para esses lugares, para esses encontros. Então, muitas vezes eu não sabia que energia que estava trazendo para casa, só sentia depois o mal-estar. Agora, no nível energético. Cada relação que eu tenho faz um cordão que liga eu e aquela pessoa, um cordão energético, onde é como se fosse uma linha de transmissão Wi-Fi, onde eu fico trocando informações com essa pessoa. Essa troca de informações pode influenciar suas emoções, sua saúde física, mental, emocional, espiritual, o que você pensa, sente. Tudo isso pode estar conectado com essa troca energética que você estabeleceu através dessa relação. Inclusive, pode estar vibrando no mesmo lugar daquele padrão, daquele relacionamento, e vai acabar atraindo para você mais desse mesmo, que você não quer repetir aí. Isso é muito comum de observar mulheres que saem de relacionamentos muito abusivos e que mesmo depois dela ter se livrado, né, ter saído, ter conseguido mudar de lugar, ela ainda sente a presença do parceiro, como se a qualquer momento alguma coisa ruim fosse acontecer. Aí o que acontece é que essas mulheres que foram marcadas por esses traumas, por esses relacionamentos difíceis, elas podem ficar sendo assombradas por anos por essas memórias por conta dessa ligação que não se desfaz. E como que eu me ligo ao outro? Primeiro intencionalmente, porque eu me relacionei com ele. Mas quando eu tô separada e mesmo assim tô conectada, porque o que mais existe por aí são casais que estão de corpo, né? Os corpos estão separados, porém ali, ó, o fiozinho, ó, vou pôr aqui meu fone. Então, tá, tem dois corpos que estavam juntos. E aí eles se separam. E nessa separação há algo difícil que aconteceu. Vamos supor que ele traiu ela, tá? Então, eles estão separados, porém, com um fio conectado ali. E aí, toda vez que eu reclamo desse cara, que eu lembro e fico com raiva, que eu desejo voltar, mas sei que não é meu lugar. Tudo isso, ó, troca informação. E isso influencia o que você pensa, sente, faz, age. Sabia disso? Não sabia, né? Agora tá sabendo, você pode fazer o rompimento, que eu chamo de divórcio energético sistêmico e alinhamento multidimensional, que é um protocolo especial só para fazer liberação disso, tá? Se você quiser, me chama. Aí, o que acontece? Depois do término, ela continua ainda sentindo essa influência. Precisa romper, cortar, liberar. Só que isso precisa ser feito com honra, não pode ser feito de qualquer jeito. Ah, vai pra lá, vai pra lá. Você vai estar excluindo. Você precisa aprender o que... A pergunta-chave aqui é, o que essa relação quer me ensinar? Que se eu aprender, eu me libero disso com amorosidade. Faça essa pergunta e veja depois o que acontece.
Uma pergunta que eu recebo muito é: Fabrícia, como que essas informações emocionais e esses traumas ancestrais se alojam no meu ventre? Como que isso acontece, de fato? Isso é explicado pela ciência da epigenética. A epigenética, ela estuda o que está além do comportamento, mas que nos conecta aos que vieram antes. E ela explica o seguinte: todo evento traumático vivido por algum ancestral, aqui especialmente, vamos colocar da linhagem feminina, vamos fazer aquele embate do masculino e do feminino, que é bastante comum, assim, não só a nível familiar, mas a nível planetário, né? Esse embate sempre teve na nossa existência. Então, esses eventos traumáticos vividos por elas podem sim alterar a expressão do nosso gene. Então, mulheres que viveram em experiências que foram marcadas por abuso, violência, que a gente já falou assim, aborto, repressão, silenciamento, tudo quanto é tipo de coisa difícil, né, que a mulher vive, podem sim estar ali criptados, lembra da cripta emocional, e podem sim se manifestar em formas de sintomas físicos, sintomas emocionais, mentais, sem que a pessoa saiba de fato a origem. É bastante comum a gente observar dentro do procedimento da constelação familiar que algumas mulheres carregam dentro de si um destino que foi herdado. Você acredita que é possível herdar um destino? Como assim? O exemplo aqui é se a sua avó, né, materna, vamos por aqui. Vamos supor que ela teve uma situação traumática e ela levou essa gestação até um tempo e depois ela perdeu esse bebê. Essa perda não elaborada, vamos supor que ela nem conte lá, ela teve lá 10 filhos depois, então esse seria, né, contando com ele o 11º, mas ela não conta, ela só conta 10. Aí o que acontece? Pode ser que o seu ventre hoje esteja manifestando em forma de dor, às vezes uma dor muito forte na pré-menstruação, às vezes um sangramento muito intenso na menstruação. Por quê? Porque o seu útero, né, o seu ventre está carregando essa memória emocional e está se manifestando aí. Uma perguntinha que você pode fazer aqui é: existe alguma história ancestral que está reverberando no funcionamento do meu aparelho reprodutor, do meu ventre? Pode fazer essa pergunta. Inclusive, a gente pode herdar esse destino como uma forma inconsciente, onde a gente escolhe parceiros que têm a mesma característica daquele avô difícil que a minha avó não queria. Ou pode ser que você herde ali uma desconfiança, uma dificuldade de confiar, ou uma dificuldade de criar vínculo profundo. Começa a aprofundar, você já, opa, já sai fora, sabe? Aquela que tem a ferida da rejeição, que rejeita antes de ser rejeitada. Por quê? Porque a rejeição dói, e dói fisicamente, tá? Já foi provado pela ciência. Ótimo, agora eu já te expliquei como que essas memórias da gestação, como que as memórias do parceiro e como as memórias dos ancestrais influenciam a nossa vida e a nossa biologia. Eu quero realizar com vocês um exercício de limpeza e de liberação do ventre. Mas antes, um convite especial. Antes desse exercício, eu vou trazer aqui, eu anotei 8 passos. Eu vou trazer aqui para vocês esses 8 passos. Esses 8 passos eu coloquei também num e-book que eu vou te mandar depois, se você digitar aqui. Se você digitar aqui protocolo reintegração, que são 8 passos práticos para você fazer começar o seu trabalho de reintegração com o seu feminino. Porque o feminino, ele não é só, veja, hoje estou sem filtro, sem make, ao nature, né, para falar com vocês. Sem grandes produções. Por quê? Porque o feminino não tá na roupa que eu visto, na maquiagem que eu uso, no meu cabelo, no meu status. Não. O feminino é algo muito profundo e muito sutil que a gente há muito tempo excluiu da nossa vida. Então, assim, esse protocolo vai te ajudar a voltar para o seu lugar e ter potência na sua vida, realizar os seus sonhos, manifestar os seus desejos de forma fluida, de forma conectada com a sua essência. Então, 8 passos muito simples.
Aqui eu só vou citar, por quê? Porque no e-book tá detalhado cada um, e aí você vai ter oportunidade de ler, se você digitar aqui, reintegração, protocolo de reintegração do feminino, tá? Protocolo de reintegração do feminino. E aí você vai receber esse e-book para você continuar. Hoje eu só vou citar, então. Hoje você teve um pouco de ciência e de conhecimento sobre o que é isso, o que são criptas emocionais, como elas são herdadas, como elas se manifestam, o que eu faço para me livrar não, né? Liberar. Primeiro passo é conhecer. Então, o primeiro passo você está dando aqui, ele está sendo gratuito, você está conhecendo. Se isso te trouxe algum insight valioso, escreve aqui para eu saber que fez sentido para você. Por quê? Porque esses comentários vão ser a base para os próximos conteúdos que eu pretendo em breve abrir uma comunidade para a gente trabalhar esses processos terapêuticos, esses 8 passos. Identificação das heranças emocionais do ventre, ela é possível através de exercícios guiados, que eu tenho uma ativação através de uma reprogramação noturna que vai te ajudar. Se você quiser, digita reprogramação noturna do feminino, que eu te mando também por um preço de R$ 33,33, é quase de graça. Você vai fazer esse protocolo por 21 dias e depois perceba a diferença que isso tem. Então, o primeiro passo você vai poder dar dia 13, se você estiver aqui em Balneário Camboriú, no evento Ventre Fala. Nesse evento você vai poder, além de trabalhar as dinâmicas de grupo, você vai poder trazer o seu ventre para falar ou vir só para assistir e representar aquela que vai vir trazer a voz do ventre dela para ser vista. E quando ela libera aquilo, ela não libera só ela libera, quando você faz o movimento, né, sistêmico ancestral feminino, você libera você, quem veio antes e quem virá depois de repetir essas questões disfuncionais, tá? Então, o primeiro passo aqui para você poder fazer essa reintegração com o seu feminino e voltar para o seu lugar de força é isso: identificar essas heranças emocionais que estão alojadas no seu ventre. E o meu protocolo Ventre Fala é para isso. Você pode fazer tanto no evento do dia 13 aqui presencialmente, ou dia 29 no online, que vai ser das 9 às 14, tá? Lhe passar dentro desse workshop específico e especial para a gente trabalhar e liberar essas memórias. Teremos muita prática para você levar para sua vida, não só para aquele dia, tá, gente? São exercícios que eu vou te ensinar que você pode estar usando todos os dias em você ou até mesmo nos seus pacientes, né? Se você assim for terapeuta. Antes de trazer o exercício, eu quero trazer para vocês os passos do meu e-book do protocolo para a reintegração do feminino. Mas primeiro eu quero explicar para vocês o que é essa reintegração do feminino. Esse conceito não é apenas um conceito abstrato, reintegração do feminino, mas é um caminho prático, passo a passo e muito profundo que vai te ajudar no resgate da sua essência, no resgate da sua autonomia, na sua potência enquanto mulher. E aí, você está preparada para esse movimento? Se você está preparada, continue aqui para conhecer esses passos. E se você deseja, hoje eu vou só mostrar o passo a passo e falar o que é. Vou falar os tópicos, mas não vou aprofundar. Por quê? O aprofundamento você precisa dar o seu voto, o seu passo, né? Você precisa querer sair desse lugar, você precisa querer participar desse movimento, que é um movimento de revolução do feminino, não para lutar contra ninguém, mas para identificar, descobrir e trazer à tona a sua potência enquanto mulher, sem estar na codependência de ninguém, de nenhum homem ou instituição. Durante muitos séculos, o feminino foi muito massacrado. Ele foi moldado, ele foi silenciado, ele foi domesticado. Hoje, as mulheres percebem que algo as limita, mas não compreendem muito bem o que é. E eu vou te dizer que nesse passo a passo você vai poder liberar tudo isso. Muitas vezes eu atendo mulheres que sentem muitas coisas, mas não conseguem nomear o que estão sentindo. E aí, através dessa investigação, nós conseguimos chegar nesse lugar. Por que mesmo às vezes tendo tudo, tendo de tudo, eu ainda sinto um vazio? Eu conheço mulheres que têm um relacionamento estável, têm filhos, têm casa, têm condições financeiras, mas sentem um vazio profundo.
Por que será que a gente se desconecta do nosso corpo e das nossas emoções com tanta frequência? Primeiro, que nós não fomos ensinadas a lidar com isso, né? Segundo, porque será que dói? Por que mesmo tendo uma certa força, né? Uma certa força e uma certa independência, eu ainda sinto que algo tá me travando? A resposta para todas essas perguntas, com certeza, advém de um eco ancestral que nós carregamos. Nós sempre fomos ensinados a buscar algo externo. Então, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver naquele lugar, quando aquela pessoa melhorar, eu vou estar feliz. Só que a libertação não está em algo externo, ela está no interno, ela é de dentro para fora. Ela vem de lembrar sobre a nossa força, sobre a nossa potência, sobre a nossa essência. Lembrar, honrar e reconectar com a força do feminino sagrado que está dentro de você. Sempre esteve dentro de você, deusa. Agora eu vou mostrar um pequeno pedaço sobre os 8 protocolos. Vou mostrar aqui a minha tela. Vou mudar. Eu vou falar agora um pouco com vocês sobre o caminho em 8 passos fundamentais que vão conduzir a gente ao reencontro da nossa essência feminina. E o primeiro deles é a reconexão e a honra com o nosso corpo. O que acontece? Nos ensinaram que deveria lutar contra o nosso próprio corpo. Nos ensinaram que a forma mais cheinha, mais gordinha, não é a forma ideal de beleza. Então, ao longo do caminho, a gente aprendeu que o nosso corpo é aquele vilão que a gente precisa estar combatendo para sempre estar cabendo naquele espaço que o outro acha que é mais conveniente. Mas, mulher, o seu corpo é um templo sagrado. Ele não é só físico, de ossos, pele, órgão. E se reconectar com ele, fazer as pazes com ele da forma como ele é a chave número 1 para você começar a reintegrar com o seu feminino. Imagina, ó, se a gente tem um relacionamento ruim com o nosso cônjuge, a gente pode se separar dele, não pode? Se a nossa amiga tá muito chata e a gente não tá suportando, a gente pode se separar dela, não pode? Se a gente ficar com raiva do nosso corpo, a gente pode se separar dele? Por que será que a gente ainda continua alimentando isso? O passo 1 tem a ver com o corpo. E se você tem memórias de dor, de rejeição, se você não foi aceita pelo que você é, mas pela forma que você tem, talvez você tenha dificuldade nesse passo. E aí eu posso te ajudar se você quiser. Basta você vir fazer o seu movimento. Passo número 2. Reconhecer-se como sagrada. Sim, mulher. O divino feminino habita em você. A criação não é só Deus Pai, mas Deus a Mãe também. E você é parte dessa fagulha infinita do feminino sagrado, do feminino integrado. O sagrado aqui não significa que você é perfeita. Ninguém é perfeito. Apesar de não ser perfeita, você é valiosa e muito valiosa. Por sua própria forma de existir. Por ser quem você é, por ter nascido nesse corpo desse jeito, com essa expressão, com essa autenticidade, com essa história, você é muito sagrada. Porque você é uma manifestação desse sagrado através da sua história. O feminino é vida, é transformação. O feminino é criação. Quando uma mulher reconhece essa sacralidade que ela tem, né? Essa parte sagrada dela mesma, aí sim, ela estará resgatando a sua verdadeira identidade. Como filha, né, desse grande cosmos e também como participante ativa na transformação da sua realidade. Você é sagrada. E sagrada não quer dizer santa, tá? A sacralidade está em se reconhecer como parte da criação, não como parte da costela do ator principal. Passo 3, acolhimento da sua criança interior. Fui até buscar minha boneca. Se a sua parte mini, sabia que eu fiz essa bailarina? Pra quem não sabe, eu não ando, né? Eu fiz essa bailarina porque ela representa a minha criança, porque minha criança andava, minha criança é espoleta. A minha criança não sabia que ela não podia andar e que aquilo ia ser uma tragédia na vida dela. Ela simplesmente era ela, tá?
E você vai precisar fazer esse resgate aqui, ó, porque criança não consegue acolher o próprio corpo e criança não consegue se reconhecer como sagrada. Você necessariamente vai precisar fazer o caminho de volta até ela para ver quais são as necessidades dela que não foram atendidas lá na infância. Porque talvez o amor que ela busca não seja de um companheiro, mas do pai e da mãe que faltou. Agora que você cresceu, é seu papel olhar para essa criatura, acolher essa criatura e agradecer, porque deve ter sido tenso tudo que ela passou para você estar aqui. Dentro de cada um de nós, independente da idade, vai existir esse arquétipo da criança. E ela pode estar ferida ou ela pode estar saudável. As duas partes estão aí dentro. Essa criança ferida busca por amor, por acolhimento, por validação, por segurança. Viver um feminino livre vai te custar olhar para ela. Não perca tempo. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Outra coisa, quarto ponto. Estamos na metade dos passos e você viu quanto trabalho a gente tem até aqui? A outra parte está conectada com esse terceiro movimento da criança, que é tomar pai e mãe e nutrir o que nos faltou. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de tomar pai e mãe, mas tem a ver com a constelação, tem a ver com aceitar eles como eles são, aceitar a história como foi, sem querer mudar, sem querer que seja diferente, sem alimentar expectativas, desejos, julgamentos. É recolher tudo e se refazer. É bem profundo e dura assim, tipo, uma sessão, duas, não, a vida inteira, querida. Você vai fazer esse movimento e tá tudo bem. Se você não estiver preparada para isso ainda, o momento certo vai chegar. A gente já sabe que muitos dos bloqueios que a gente traz são herdados da nossa família de origem. E quando eu não consigo tomar a relação dos meus pais entre eles como foi, e olhar para esse homem e para essa mulher não como pais, mas como duas pessoas normais tentando se relacionar, a gente sai da armadura e começa a fazer diferente. Esse é o convite. Bora? Precisa fazer esse movimento de tomar pai e mãe, é o quarto movimento. E nutrir o que te faltou lá na sua criança. Quinto passo, honrar sua conexão com o seu sangue e também reconectar-se com o seu com a sua ciclicidade. Nós, mulheres, ciclamos junto com a lua, então mudou a lua, muda tudo. Existe lá no meu e-book de reintegração, né, protocolo para reintegração feminino, os arquétipos em cada fase cíclica nossa, né? Tanto o nosso ciclo menstrual como o ciclo da lua, a nossa lua interna e a nossa lua externa. Veja, 70% do nosso corpo é água. Se a lua e a fase que ela está influencia as marés, o que será que ela faz no seu campo, no seu corpo? Aqui é importante saber que toda mulher que honra o seu ciclo se aproxima mais da mãe terra. Porque ela cicla também em estações, dia, noite, outono, primavera, verão e inverno, né? As estações, sempre existe um aprendizado. Aqui também, quando fazemos esse movimento de olhar para a nossa ciclicidade e honrar o nosso sangue, podemos incluir honrar a ancestralidade e essa dor do feminino sem necessariamente ter que repetir. Talvez o que você sinta hoje não começou com você, mas você tem as chaves. Eu já te dei aqui 4, tô te dando 5, vou te dar mais 3, né? A 6, a 7 e a 8. Bora lá para a sexta chave? 6. Número 6, passo 6. Conectar-se com a sua espiritualidade e valorizar a sua intuição. E eu tenho um recado para vocês. Mulher intuitiva é muito perigosa para o sistema. Então, o mundo deseja que nós duvidemos dessa nossa parte tão ativa, na real. A gente não dá muito atenção para as nossas intuições, mas quantas vezes você já deixou de seguir sua intuição e depois, não se deu bem? Então, assim, resgatar a nossa intuição,
reconectar com a nossa espiritualidade são chaves muito imprescindíveis para você fazer essa reintegração do seu feminino. E também são chaves importantes para você se alinhar com o seu propósito e a sua missão espiritual na Terra. Passo número 7. Reprogramar de forma consciente as suas escolhas. Como eu falei, nós estamos acostumados a estar só reagindo ao que sobe dos 95% do que está no inconsciente. A gente precisa compreender as dinâmicas inconscientes e reprogramar o nosso cérebro para ele poder fazer escolhas de formas mais conscientes. Por quê, gente? Isso é muito característico da física quântica e da criação da realidade. Porque a gente só consegue definir a nossa realidade com base naquilo que a gente acredita. Então, o que você acredita como sendo bom, certo, né? Enfim, é o que vai se manifestar aí, não tem como ser diferente. Então, olhar para as nossas crenças, paradigmas, tabus, mudar essas crenças, ressignificar dores, ressignificar e transformar os padrões, né, disfuncionais que chegam para você. Tudo isso vão fazer com que você tome decisões mais alinhadas com a sua essência e não com aquilo que está disfuncional ali se apresentando, entendeu? Você para de agir na reação e começa a agir a partir de algo mais profundo e mais intuitivo. E isso tudo é essencial para que a gente possa viver com mais plenitude e fluidez na vida, tá? Então, reprogramação consciente para a tomada de decisões também mais conscientes. Passo 8, e o não menos importante, é o seguinte: você vai precisar fazer uma decisão, você precisa decidir que você quer viver a sua vida com alegria, independentemente dos obstáculos que estão se apresentando. E aí, se você começar a olhar esses obstáculos como códigos para a sua transformação e para a sua evolução, então você vai começar a ver pessoas, circunstâncias, sintomas, doenças e desafios como oportunidades de melhoramento, evolução, seja em qual nível for. Tudo que se apresenta para você não é por acaso, é para que você transforme. Quando chega algo, você pode escolher entre repetir e transformar. E isso faz parte de uma decisão interna de viver com alegria e transformar todos os obstáculos em códigos para a evolução. Isso aí é essencial para que você possa fazer esse trajeto e ter êxito. Por quê? Conhecer tudo isso vai mudar minhas dinâmicas? Não necessariamente, mas você agora tem chaves para você transformar tudo isso. Porque uma coisa é fato, né? A vida sempre vai apresentar um desafio para você. Mas esses desafios não precisam ser um fardo eterno. Imagina, se eu fosse ficar lamentando o resto da vida que eu nasci deficiente, eu não estaria aqui. Quando você começa a ver esses desafios, dificuldades, situações como um ponto chave para sua evolução, a transformação começa a acontecer. Esses são os passos essenciais, né, do protocolo para a reintegração com o seu feminino. Não acontece automático, vai precisar que você gaste tempo, dinheiro, energia, dedicação, né, de conhecer-se a si mesmo. E diante de tudo isso, se o seu ventre pudesse falar agora, o que ele te diria? Essa e outras dinâmicas nós vamos vivenciar no Ventre Fala. Se você ficou interessada, entre em contato comigo, garanta o seu lugar, as vagas são limitadas e eu espero você. Agora eu vou guiar um exercício sistêmico para você se conectar com o seu ventre. Será uma meditação guiada. Você pode ouvir agora e depois me conta como foi. Gratidão por você estar aqui. Compartilhe esse vídeo se fez sentido para você com alguém que você ama, com uma mulher maravilhosa, para que ela possa resgatar a força da essência dela e parar de depender da opinião, da validação, do amor do outro, para que ela possa se auto-amar de verdade e encontrar sua potência. Eu vejo você e te espero no seu sim. Gratidão. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Reprogramação Mental Sistêmica. Meu nome é Fabrícia Oliveira e esse é um espaço para reconectar-se à sua essência, transformar bloqueios em força
e reprogramar a sua mente com facilidade, amor e consciência. Tudo bem com você? Espero que sim. Como eu disse, sou Fabrícia Oliveira, sou mentora de mulheres e hoje eu trago uma ativação em forma de meditação guiada, também com comandos apométricos e alguns comandos para que a gente possa movimentar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma em direção a sair do piloto automático. O nosso cérebro ele não distingue o que é realidade do que é imaginação intensa. Então você pode reconfigurar as suas memórias e as suas respostas emocionais através do reprocessamento desta ativação que você vai ser guiada por mim agora. Lembrando que esse é um trabalho idealizado e canalizado por mim, são meditações que são canalizadas e vão te ajudar a fazer uma limpeza no seu campo físico, mental, emocional, espiritual, apométrico, né? Nós acessamos além do campo mórfico, também registros akáshicos. Essa reprogramação ela é feita do mais profundo inconsciente seu, seja dessa vida, de outra vida, dessa dimensão, de outra dimensão, dessa realidade ou de outra realidade, onde a sua consciência se expandiu, sobreviveu. Nós também trabalhamos com resgate de fractais. E essa é uma amostra para você, mulher, nesse dia, né, tão precioso das mulheres. Eu quero te mostrar que existe uma nova ferramenta para a gente lidar com os nossos bloqueios emocionais, os nossos bloqueios na vida, bloqueio na nossa profissão, na nossa saúde, a relação com o nosso corpo, com as pessoas, ocupar o nosso lugar no mundo, nos empoderarmos. É para isso que essa aula e esse exercício foram criados. Então, eu peço para você deixar-se, né, levar, deixar-se guiar por esse movimento da sua alma. Seja bem-vinda. Reserve aí agora de 25 a 30 minutos para você e tenha uma boa viagem. Depois me conte como foi. Nosso cérebro, ele possui uma capacidade incrível chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas conexões neurais e redes de sinapses ao longo da nossa vida. Sempre que você pratica algo novo, escuta uma meditação como essa, especialmente antes de dormir ou logo ao acordar, você fará com que o seu cérebro crie novos caminhos, permitindo respostas mais conscientes e alinhadas ao que você verdadeiramente quer, do que reações impulsivas baseadas ali, impulsionadas por um inconsciente traumatizado, né, baseado no trauma. Então, o nosso cérebro cria novas sinapses a partir da reprogramação. Por quê? Porque ele, como eu disse, o nosso cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, o que está acontecendo agora, o que aconteceu lá atrás. Ele simplesmente sabe o que é que está ali. Práticas da neurociência para plasticidade cerebral, a meditação ativa apométrica, que é essa ativação que eu vou entregar para você como um presente, e aplicando ela no dia a dia, vai te levar a um caminho de maestria interior, porque vai te quebrar ali aquela rotina de estar sempre reagindo de forma impulsiva ao trauma. Então, diante de alguma emoção que seja desafiadora, por exemplo, raiva, muito intensa, né? Quando você sentir uma emoção muito forte, seja ela uma raiva, uma melancolia, uma tristeza, uma ansiedade, faça uma pausa antes de você reagir, para que não seja algo que seja impulsivo. Então, inspire e expire algumas vezes profundamente
e use essa pergunta: isso é um gatilho ou isso é uma resposta consciente? De novo, isso é um gatilho ou é uma resposta consciente? Antes de reagir, raciocine sobre a sua reação, sobre o que o seu corpo sentiu durante aquele momento. Essa pausa que a gente dá, ela desacelera a nossa resposta do sistema límbico, que é o sistema emocional, e ela fortalece o nosso córtex pré-frontal, que é a parte mais racional de tomada de decisão do nosso cérebro. E isso cria novos caminhos neurais e você vai criando novas realidades também. O nosso cérebro, como eu disse, não distingue realidade de imaginação intensa. Então use e abuse dessa meditação. Você pode reconfigurar as suas memórias e suas respostas emocionais. Vamos à meditação. Feche os olhos, inspire e expire profundamente. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Nós vamos puxar o ar em 4 tempos, vamos segurar o ar em 4 tempos e depois soltar esse ar também em 4 tempos. Então, puxando em 1, 2, 3, 4, segura em 1, 2, 3, 4 e agora solta pela boca. Em 1, 2, 3, 4. Muito bem. Feche os seus olhos, ache um lugar confortável. Essa meditação não é apenas passiva, mas ela envolve movimento, intenção, visualização energética para que possamos liberar padrões que estão estagnados. O objetivo é transmutar e dissolver bloqueios emocionais e padrões energéticos que são inconscientes. Então feche os seus olhos, encontre um local confortável, inspire e expire profundamente, puxando e segurando e soltando. Mais uma vez, nesse momento, imagine uma luz bem brilhante. Essa luz vem lá do Sol central. Ela vem direto no topo da sua cabeça e ela vem iluminando o topo da sua cabeça na cor violeta, no centro dos seus olhos, entre as suas sobrancelhas, uma cor azul, azul bique, bem escuro, se acende. No centro da sua garganta, um pouco mais abaixo, se acende um azul céu bem clarinho, melhorando a sua comunicação, abrindo a sua intuição e os seus olhos para além daquilo que está na materialidade, para que você possa enxergar com clareza e liberar o que pode ser liberado. Inspire e expire profundamente. Apenas visualize essa luz descendo e iluminando os seus chakras. Agora, no centro do seu coração, uma luz verde esmeralda se acende, trazendo o amor incondicional e a cura para as nossas emoções mais profundas, sejam nossas ou da ancestralidade feminina ou masculina, que eu esteja carregando no meu corpo, no meu campo e no meu ser. Essa luz continua descendo e agora um pouco acima do seu umbigo, bem no seu plexo solar, um centro amarelo, 2 dedos acima do seu umbigo se acende. Seu plexo do centro de poder do masculino começa a brilhar num amarelo dourado. Intensamente brilha, brilha, brilha. Inspire e expire profundamente. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. Traga consciência para o momento presente, para o seu corpo. Sinta seu corpo. Mais uma vez, inspire e expire profundamente e vamos começar os comandos. Vamos projetar a sua consciência para observar
um padrão emocional que seja repetitivo na sua vida. Vamos criar movimentos sistêmicos, energéticos e apométricos para te liberar. É uma meditação apométrica e sistêmica de ativação transgeracional para a integração do masculino e do feminino. O objetivo, então, é organizar o Yin e o Yang no seu campo sistêmico, liberando as memórias transgeracionais do seu ventre e acolhendo a sua totalidade. Nesse momento, ativando os nosso chakra sexual, bem 2 dedos abaixo do nosso ventre, uma grande e brilhante luz laranja se acende. Nós vamos plasmar aqui agora a energia da cor violeta para transmutar as memórias de dor, de abuso, de silenciamento, de traumas, de dramas, herdados ou adquiridos, seja nossos, pessoais ou da ancestralidade, da nossa linha kármica, no nosso corpo, no nosso campo, no nosso ser, todas as memórias de dor que estejam conectadas ao feminino ferido, as memórias de traição, de dor, de humilhação, de injustiça, de rejeição, de abandono ou qualquer outra memória que ainda perdure e que seja diferente do amor. Vamos agora, nesse momento, imaginando ao nosso redor se formando uma bolha de luz azul. E essa bolha vai proteger o nosso campo. E agora, bem 2 dedos abaixo da nossa genital, bem lá no períneo, acende-se para baixo uma luz vermelha, se conectando com a terra. E essa energia que veio lá do Sol Central atravessou todos os seus centros de luz, seus centros energéticos. Agora vai se espalhar para as suas pernas, se espalhando para as coxas, para o joelho, se espalhando para sua canela, para os seus pés, e agora vai se ancorar na terra. Grossas raízes energéticas vão agora na velocidade da luz entrar no centro da terra. Lá elas vão se entrelaçar ao núcleo da terra, que é um núcleo de fogo, um fogo sagrado, onde salamandras sagradas vão subindo na velocidade da luz, transmutando toda a memória de todas as vidas, onde eu estive presente nessa ou em outra dimensão, nesse espaço ou em outro espaço. Vamos agora criando pilares, norte, sul, leste, oeste, em todas as direções, de luz violeta. Em cima, uma estrela de 6 pontas e abaixo um ralo multidimensional com uma estrela de 5 pontas e um círculo ao redor, sugando toda energia densa, negativa e desqualificada, enquanto a estrela de 6 pontas orienta a nossa proteção, a nossa guarnição, a nossa cura. Nesse momento, ativa e transmutamos toda a energia dos nossos corpos sutis em 1, 2, 3, integrando a minha consciência aos nossos corpos físico, etérico, emocional, mental, causal, búdico e átmico. Que a minha energia esteja plenamente presente e aberta para esse processo de cura e integração. Se a sua alma diz sim para esse movimento, repita, mentalmente ou verbalmente comigo, que a minha energia esteja plenamente presente e aberta para esse processo de cura, reconexão e integração. Visualize-se agora, acima da sua cabeça, uma esfera de luz dourada. E ela vai aumentando e descendo sobre você, envolvendo o seu corpo completamente. Ela vai se expandindo e parece que ao redor você
percebe micropartículas douradas, como se você estivesse num campo magnético de luz. E dentro desse campo magnético de luz, nós vamos dar um comando em 3 tempos. Você vai repetir mentalmente, ou em voz alta em 1, 2, 3. Diga eu, diga seu nome completo. Comando que apenas energias de alta vibração e amparo estejam presentes neste campo, que somente energias crísticas de luz benevolente estejam presentes neste campo. Que todo o processo ocorra de forma segura, amorosa e profunda. E nesse momento nós conectamos aos nossos guardiões de luz para proteger-nos. Vamos fazer agora uma conexão com a nossa linhagem feminina. Visualize-se dentro do ventre de sua mãe, como um pequeno bebê. Por um momento, deixe que a sua consciência te leve, te transporte para esse lugar. Perceba como está você, o seu corpo, nesta memória. Como está a sua mãe? Ela já está com a barriga aparecendo ou ela está no começo da gestação? Ela está feliz ou ela está triste? Como está o seu pai? Aí de dentro você já consegue ouvi-lo, visualizá-lo ou ainda somente a sua mãe que aparece? Inspire e expire profundamente e se conecte com esse momento. Quais são as memórias que você tem de quando você era apenas um pequeno feto dentro do ventre da sua mãe? O que ela sentia, você também sentia. Deixe que esse momento lhe traga as imagens. Visualize agora que esse ventre, junto com o seu ventre, abre um portal. Esse portal vai nos levar às memórias ancestrais. Imagine agora que esse grande ventre cósmico comece a pulsar, pulsar, pulsar. E a cada pulsação, que parece uma batida do coração, nós vamos permitindo, de forma gentil e amorosa, que possam emergir nesse momento as memórias transgeracionais de ventre em ventre, as memórias das nossas feridas do feminino ferido, as memórias de quando eu era um pequeno feto dentro do ventre de minha mãe, ou de quando eu era apenas uma pequena célula dentro do ventre de minha avó, quando a minha mãe estava sendo gerada por ela. Inspire e expire profundamente, apenas permita que essas heranças das dores das nossas ancestrais se apresentem. Vamos trazer elas a este movimento, imaginando agora à sua frente, plasmando uma silhueta energética ou a imagem da sua mãe biológica à sua frente. Se você não a conhece, traga a silhueta energética. Se você a conhece, traga uma imagem que você tem dela. E apenas olhe, deixe que a imagem se apresente. Ela está na sua frente agora. Qual é a expressão dela neste momento? Como é o seu corpo em frente a ela neste momento? Apenas seja observadora, sem julgamento.
e acolha qualquer imagem que vem. Mas ela não está sozinha. Nessa expressão dela também tem partes das ancestrais que ela herdou. Então, a cada batida, a cada pulsar dos meus dedos, a cada estalar, uma geração vai se desdobrando. Primeiro a sua mãe e agora, atrás dela, a sua avó materna se apresenta também, mesmo que você não a conheça. As memórias dela ecoam no seu ventre, as memórias dela ecoam nas suas decisões, as memórias delas ecoam nas suas emoções. Então olhe para ela como a mulher que ela é. Deixe que ela apresente-se como ela se sente nesse momento, dentro dessas dores. Existe rejeição, existiu submissão. Todas elas passaram por um momento delicado dentro de uma história patriarcal. Mas é tempo de não lutar mais contra o que foi, mas olhar para o que foi, para o medo, para a traição, para o abandono, para a rejeição, para a humilhação, para a submissão, para a injustiça, para a violência que elas sofreram, para a falta de voz, para o silenciamento, para os abusos, padrão de escassez. Tudo isso ainda ecoa em nossas memórias. Agora a nossa bisavó também se apresenta. E agora a nossa trisavó também se apresenta. Tataravó. E assim sucessivas e sucessivas mulheres de todas as cores, formas, tamanhos, idades, crenças, padrões, histórias difíceis, histórias fáceis, histórias alegres, histórias tristes, histórias potentes, dons, talentos, potencialidades, amor. Muitas e muitas coisas, boas e ruins, belas e feias, pretas e brancas, femininas e masculinas, coisas bonitas e coisas difíceis. A tudo isso eu olho, eu vejo, e nesse momento, com amor, com intenção, com sabedoria e reconhecimento do que realmente foi, eu curvo a minha cabeça, em sinal de reverência e agradecimento a todas elas que vieram antes de mim, a todas elas que baixaram o mato no facão, a todas elas que deixaram um legado, a todas elas que passaram pelo que passaram para que eu pudesse estar aqui, a todas elas com seus medos, inseguranças, incertezas e sua humanidade. Obrigada. Mesmo que tenha sido difícil, eu digo sim. Mesmo que tenha sido desafiador, eu digo sim, com amorosidade nesse momento. Respire profundamente e vamos fazer um comando. Eu, queridas ancestrais, reconheço e honro todas as mulheres, todas vocês, mulheres dessa minha linhagem. Eu vejo as suas dores e seus desafios, mas também eu vejo as suas potências, as suas expertises e os seus dons e talentos. Nesse momento eu escolho acolher e liberar tudo o que não me pertence. Tudo para que essas memórias sejam purificadas na pura luz da consciência.
E nesse momento visualize essas memórias como fios energéticos que saem do seu ventre. E com a mão no seu útero, imagine uma luz rosa, dourada e violeta, preenchendo todo esse espaço, com amor, com cura, harmonia e reconexão. E continue dizendo, comandando a transmutação. Diga: eu comando que toda memória de dor, desequilíbrio do feminino, dor do feminino, seja dissolvida e transmutada. Eu acolho minha essência feminina e sagrada agora. Sinta o seu ventre expandindo, expandindo, com leveza, com força, suavidade, potência, amor, expandindo, expandindo e elevando a vibração, expandindo e elevando, expandindo e elevando, expandindo e elevando. Agora vamos fazer uma conexão com a linhagem masculina e a força do Yang dentro de nós. Visualize o seu centro de energia acima do umbigo, plexo solar, o centro de energia do masculino. 2 dedos acima do umbigo, esse é o ponto da nossa ação, da nossa potencialidade, da força de coragem e da estrutura. Observe agora a linhagem do masculino, a partir da imagem do seu pai. Visualize na sua frente a silhueta energética dele ou a imagem que você tem do seu pai biológico. Se você não o conhece, apenas deixe que a imagem se apresente. Vamos deixando pulsar a partir desse centro todo o desconforto do masculino ferido, a desconexão com o sagrado masculino, o medo do sucesso e do fracasso, o medo de se posicionar, padrões de ausência, sensação de abandono, menos-valia, hiperracionalidade, autoritarismo, violência, abusos. Todo e qualquer tipo de coisa difícil que nós ou nossas ancestrais viveram com o masculino. E tudo também que é difícil para eles em relação à infância deles, que se reflete agora nessa impulsividade, nessa raiva, nesse padrão com o alcoolismo, nesse padrão com a violência, com o narcisismo, na ausência de emoções. Olhando para eles, agora desdobrando atrás do seu pai, o pai dele, seu avô paterno. E mais além um pouco, vamos aos bisavós. Os homens. Vamos estendendo também aos bisavós maternos, para que também sejam incluídos. Os trisavós, tataravós e assim sucessivamente, todos os tios, tios-avós, todos os homens da nossa família. Observe cada um deles, a expressão deles. Sinta o seu corpo perante a presença do masculino que habita a sua família, com os defeitos, com as dores, sim, mas também com a qualidade, com a honestidade, a segurança, conforto, cuidado,
presença, amor. E olhando para todos eles, nós vamos fazer um comando mental ou verbal, da forma como for mais confortável para você, dizendo assim: olhando para eles amorosamente, vamos dizendo: eu comando que toda a carga de repressão, todo medo ou toda dureza, toda racionalidade ou toda violência que esteja no meu corpo, no meu campo e no meu ser, que venha do masculino. Nesse momento, eu amorosamente e de forma intencional acolho tudo como foi, tudo como é, tudo como está sendo e tudo como será. E assim eu acolho também, nesse momento, a minha essência masculina sagrada. Peço ao meu mestre de luz, meu guia e meu mentor, para que expanda o meu plexo solar com um brilho dourado forte, trazendo do masculino a força, a coragem e o equilíbrio, a presença, a segurança. Peço ao meu eu superior e autorizo a minha equipe espiritual de luz para que nesse momento faça em meu corpo, em meu campo, em meu ser, em meus chakras, em todo o local onde habita minha consciência, toda a reprogramação, harmonização e liberação necessária para que essa harmonia ocorra, que assim seja. Respire profundamente e vá recebendo desse masculino essa força, essa expansão. Visualize que aquela esfera dourada que te cerca, cerca o feminino, agora também se expande para o masculino. E agora você já não é mais só a mãe ou só o pai, não é só mais o feminino ou só o masculino. Você já não vai mais escolher entre a emoção e a razão, entre a intuição e a dúvida, entre o saber e o não saber. Agora você está inteira. E nesse momento, quero que você visualize uma esfera de luz dourada. Essa esfera de luz dourada vem descendo do cosmos e ela representa o seu masculino sagrado. Ela vai se alojar exatamente no seu plexo solar, 2 dedos acima do umbigo, que está pulsando já em amarelo. Uma outra esfera agora você visualiza vindo do cosmos, na cor prateada. Ela representa a lua, o feminino, o nosso útero sagrado. E ela vai se alojar, essa esfera prateada, no seu útero, no seu ventre, no seu chácara sexual, 2 dedos abaixo do seu umbigo, onde já pulsa em laranja. E lentamente, essas duas energias que estão ainda separadas começam a se movimentar em espiral. Lentamente, amorosamente, vagarosamente, girando uma em torno da outra, como se fosse uma dança cósmica dessas duas energias dentro de você, harmonizando, equilibrando, trazendo a força da mãe na luz prateada e a força do pai na luz dourada. A força da mãe e do pai cósmico universal, a força de ação e a força de acolhimento, a força da razão e da intuição, a força do sol e da lua,
a força da terra e do céu, a força da água, a força do sol, a força do fogo, da terra e do ar. Girando aos poucos, elas vão se fundindo e subindo, subindo, subindo até alcançar o centro do seu coração. E ao chegar no coração, elas vão começar a girar no movimento de Yin e Yang, onde somente há luz e pura luz. E essa força do Yin e do Yang, o Yin que representa o feminino e o Yang que representa o masculino, dançam entre si e se autocomplementam. Ela vai expandindo e pulsando pura luz, pura luz, pura luz. E agora ela já alcança você, toda a sua ancestralidade, o masculino, o feminino, e essa espiral continua sendo refletida no coração e no ventre de cada um que está aqui presente. E nesse movimento cósmico, nós intencionalmente nesse momento podemos dizer mentalmente ou verbalmente: eu agora comando a plena integração das energias feminina e masculina dentro de mim e dos que vieram antes de mim. Eu sou o equilíbrio perfeito entre as partes. Eu sou o equilíbrio perfeito entre as partes. Eu sou o equilíbrio perfeito entre as partes. Eu equilibro a ação e a receptividade. Eu equilibro a força e a entrega. Eu equilibro o pai, eu equilibro a mãe. Eu equilibro a razão e a intuição. Eu equilibro o ego e o self. Eu equilibro a luz e a sombra. Vai sentindo no seu coração essa vibração, essa onda de amor, de plenitude e de equilíbrio. E agora tudo isso vai virar um redemoinho. Você vai começar a girar, tudo isso vai se integrando dentro do seu coração. Você vai dando espaço para o masculino, vai dando espaço para o feminino, para que eles habitem dentro de você. E agora, como se fosse possível, na velocidade da luz, em 3 tempos, você vai ser transferido em 1, 2, 3, visualizando um campo de energia dourado, estabilizando essa nova integração. Vamos selar agora essa integração em nós, dizendo, em voz alta ou mentalmente: eu selo essa integração em todas as dimensões. Eu selo essa integração entre o masculino e o feminino em mim, no meu corpo, no meu campo e no meu ser, em todas as dimensões do tempo e do espaço, onde quer que a minha consciência esteja, que assim seja. Que a harmonia se manifeste em minha vida, em minhas relações e em minha ancestralidade. Eu sou o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Eu sou completa. Eu sou digna. Eu sou amada. Eu sou repleta de amor. Eu sou luz. Eu sou. Eu sou. Eu sou valiosa. Eu sou o amor em ação. E eu me recordo de quem eu sou. Que assim seja, que assim se faça. E assim é. Sinta-se ancorada e conectada, voltando para o seu corpo, movimentando para lá, para cá, para a direita, para a esquerda, para o feminino e o masculino,
Movimente o seu pescoço para frente, para trás. Respire profundamente, mova lentamente o seu corpo. Quando estiver pronta, estiver pronto, abra os olhos e volte ao aqui e agora. Essa meditação é uma ativação apométrica e sistêmica que pretende liberar padrões transgeracionais do nosso ventre, promover o equilíbrio entre Yin e o Yang, integrando entre intuição e ação, harmonizando o campo sistêmico e liberando, limpando memórias do DNA, herdadas ou adquiridas, para que haja expansão no seu coração e alteração positiva na sua realidade. Pratique ela por 21 dias para consolidar as novas conexões neurais, energéticas e vibracionais no seu campo. Após essa meditação, você pode me escrever o que sentiu, como foi. E tudo é válido. Não tente controlar. Como você se sentiu durante o processo? Quais foram as memórias ou as imagens que surgiram? E como você pode viver mais alinhada ao seu equilíbrio interno a partir dessa liberação? E aí, essa meditação ressoou com você? Eu espero que sim. Eu sou Fabrícia Oliveira, estou aqui para te ajudar a fazer uma transição planetária interna dentro de você, para que você alcance lugares melhores e mais elevados de acordo com a sua centelha de luz. Gratidão por estar presente aqui neste momento. Honre a sua essência, confie no seu processo. E nos vemos para os próximos episódios para seguir nessa jornada de cura e reconexão. Até a próxima ativação.